a inteligência moral, que é a questão da gente obedecer às regras formais e informais. Mas desde que essas regras sejam inteligentes e de verdade eu percebo que a regra está lá para não só me favorecer, como favorecer todos nós. Né? Regra que favorece só o mais habilidoso, tenha santa paciência eu ser obrigada a cumprir um tipo de regra desse. Então eu acho que a gente tem que ser crítico também na regra. Né? Que tipo de regra que estão me propondo? Se a regra não é boa para todo mundo, peraí, escuta. Por que existe essa regra? A gente não pode mudar para uma outra que seja melhor para todo mundo? Né? Porque a inteligência ético-moral parte da ética. A ética parte do bem comum. O bem comum é o bem para todo mundo, não só para mim, que sou mais habilidosa. Para todo mundo. E a minha aula, ela é para todo mundo. Né? Sempre. O melhor feedback que eu já tive na vida foi uma vez que eu entrei numa reunião de pais para explicar o projeto daquela série. Eu entro sempre no começo do ano para dizer como é que vai ser o trabalho com aquele grupo. E aí, a hora que eu acabei de falar, a mãe levantou a mão e falou: dá licença, eu queria só falar uma coisa rápida. Agora, sabendo que você é a Dani, a gente estava ansioso para te conhecer. Nós somos os pais do Matheus. O Matheus tinha acabado de entrar na escola naquele ano, estava no 4º ano. E aí ela falou assim: eu queria te dar parabéns. Porque o Matheus entrou na escola agora esse ano, a gente está no 1º mês de aula, e o Matheus odiava a educação física. Ele tinha pavor. No dia da educação física ele não queria nem ir para a escola. E ontem ele quebrou o braço, e a primeira preocupação dele era: mãe, como é que eu vou fazer? Amanhã tem aula da Dani. Então aí já para mim responde tudo que eu venho buscando. Né? Ele sentiu que na minha aula ele tem espaço, ele tem possibilidade, ele está seguro, ele pode brincar, ele pode ser ele. Né? E a inteligência ético-moral, juntando as duas, é essa prática do exercício desse livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio para escolher se eu quero cooperar ou competir. Eu ensino as duas coisas. Né? E eu acredito que o cara vai andar... às vezes, quando eu ofereço e falo assim: gente, ó, hoje nós vamos jogar caracol. Pode escolher se quer jogar competitivo ou cooperativo. Eles jogam cooperativo, por escolha. Então, isso acontece na minha aula, né? De verdade. Né? E aí, a Susan propôs para a gente trabalhar com as virtudes. Né? Eu, mais a Cândida, que também é dos Jogos Cooperativos, e mais a Vânia, nós 3 juntas fizemos a turma 2 da Neuroeducação. No final, quando a gente foi produzir o livro Virando o Jogo, a Susan deu uma proposta pra gente. Ela falou: tá, bacana, só que agora como é que a gente faz para trabalhar a ética nos jogos? E não só essas coisas que estão nas entrelinhas. A ética de verdade ser conteúdo de jogo. Aí nós quebramos a cabeça e criamos o que a gente chama de jogos éticos, né? Que é a gente misturar o conteúdo da ética realmente na hora de brincar. Porque a Susan explicou pra gente que, diferente das outras inteligências que o Gardner já descobriu, que são simplesmente estimuladas e a pessoa vai se desenvolvendo, essa é uma inteligência que tem que ser aprendida. Então a criança tem que ter possibilidades de vivenciar isso para poder aprender. Então aí tem também no livro para vocês, infelizmente não dá tempo da gente fazer nenhuma brincadeira, mas né, a Cândida preparou, né, alguns conceitos de algumas coisas, né? Generosidade, coragem. Então a gente tem todo um material preparado, né, para poder identificar cada uma dessas virtudes e trabalhar com os alunos. Então a gente já fez várias coisas, né? A gente tem esse jogo Vista essa camisa que está aí no livro do Virando e tem no meu também, que é uma forma de brincar com isso. Né? Essa forma a gente constrói, por exemplo, essa camiseta. Então eu tenho que pensar: eu sou gentil quando? Quando é que eu sou amigo das pessoas? Quando eu sou disponível? Então a gente tem que pensar, a gente tem que conceituar esse tipo de coisa, para isso de verdade ficar pra gente. Quando o professor no primeiro dia, o Fernando, mostrou aquele banco de imagens, eu falei: gente, eu tenho que ter um banco de imagens para o jogo ético, né? Imagens que podem dar margem a pessoa olhar aquilo e falar: isso é coragem. Isso é generosidade. Porque eu passei para conseguir achar umas imagens que tivessem a ver com as coisas na internet. Né? E ainda são coisas muito subliminares, assim, elas estão nas entrelinhas. É difícil da gente achar uma imagem que vai falar o que é cooperação. Mas dá pra gente ir nisso, né? Então a gente fez várias brincadeiras com as crianças na escola para testar se realmente funciona.
Então, aí a gente produziu figurinhas com essas virtudes. Né? Foi uma semana, a gente tem um projeto na escola que chama Semana da Convivência, em que todos os professores de aula extra se juntam para fazer uma semana recreativa. E nesse ano que a gente estava fazendo esses jogos, eu pedi para os professores que eu queria testar isso com as crianças. Então a gente fez uma Semana da Convivência que era das virtudes. Então abria-se a semana com um teatro que o professor de música criou, dos 12 cavaleiros virtuosos. Então, cada cavaleiro correspondia a uma virtude. Então, tinha o cavaleiro da coragem, o da generosidade, né? E aí foi feito um teatro para as crianças entenderem um pouco mais o que era cada uma dessas coisas. Depois, cada grupo tinha que escolher uma virtude e representar em forma de teatro também. Então, a gente fez eles viverem isso. No dia seguinte, eles tinham que produzir figurinhas. Então, o cara recebia lá disponibilidade, ele tinha que produzir uma figurinha, desenhar alguma coisa que tivesse, para ele, representasse disponibilidade. Aí um aluno desenhou um cavalo. Eu, na minha ignorância, olhei o cavalo e falei... Aí perguntei, falei, Lucas, por que você desenhou o cavalo na disponibilidade? Eu não entendi, você pode me explicar? Ele falou, Dani,